Negociações avançam e representantes de Rússia e Ucrânia são aguardados na Arábia Saudita na segunda-feira. Cessar-fogo parcial pode ser anunciado pela primeira vez após 3 anos de guerra. Israel volta a atacar a faixa de Gaza e trégua com o Hamas fica por um fio. Ofensiva aérea e terrestre deixou centenas de mortos e Tel Aviv fala em ampliar a operação. Novo primeiro-ministro do Canadá vai à Europa e aproveita para alfinetar Donald Trump. Líderes ainda não conversaram pessoalmente desde a posse em Ottawa. Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta semana. A ligação foi a primeira entre um presidente dos Estados Unidos e o presidente russo desde o início da guerra lá em 2022. O americano falou em um cessar-fogo total e temporário por 30 dias, mas o acordo foi reduzido. Inicialmente, a trégua deve sim durar 30 dias, mas só em instalações energéticas da Ucrânia. Putin voltou a fazer exigências que vão desde o controle do crescimento do exército ucraniano até o fim da ajuda militar e de inteligência a Kiev. Agora, representantes da Rússia e da Ucrânia devem viajar para a Arábia Saudita para uma série de reuniões na segunda-feira. Mas, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, as comitivas não devem se reunir entre si, e sim separadamente com mediadores americanos. Enquanto isso, Moscou e Kiev seguem trocando acusações. A mais recente envolve a autoria de um ataque em uma estação de gás na região russa de Kursk, ocupada pela Ucrânia desde agosto do ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional mais uma vez. Ubrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Uma reunião que vai ser bem diferente, né? A Ucrânia vai conversar com a Rússia, depois a Ucrânia vai conversar com os Estados Unidos, depois a Rússia vai conversar com os Estados Unidos, e aí eles vão ver se tem um meio do caminho, se tem ali um ponto em comum para eles andarem juntos e para esse cessar-fogo acontecer de fato. Qual a expectativa que a gente pode ter para essa reunião na Arábia Saudita? Algumas expectativas diferentes, mas um ponto bastante importante, que até eu já falei sobre isso durante a programação da Jovem Pan, é o seguinte: muito se fala que essa ligação que aconteceu na semana passada do Trump com o Vladimir Putin teria sido a primeira desde 2022. Mas vale lembrar que o Bob Woodward, que publicou o livro War em abril de 2024, ele foi inclusive o jornalista que expôs todo aquele escândalo do Watergate, então é uma pessoa bastante respeitada, tem fontes confiáveis. Ele disse no livro dele que o Trump teria falado com Vladimir Putin pelo menos 7 vezes desde que o Trump deixou o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Então, uma coisa para a gente ter em mente é que a relação de proximidade que um tem com o outro é muito maior do que os dois queiram que o mundo saiba, tá? É maior do que a relação dos estados. É maior, é uma relação pessoal, é uma relação de admiração, principalmente por parte do Donald Trump. E o receio que existe muito forte é que, até isso foi falado durante a campanha, né? A Kamala Harris usou esse argumento durante um debate, que o Donald Trump acabava muitas vezes sendo manipulado por líderes autoritários simplesmente em troca de alguns elogios. Flattering foi o termo que ela usou. Então, existe sim uma relação mais próxima. Agora, sobre essa reunião que vai acontecer, essas reuniões, né, são duas, entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e Ucrânia, já é um diferencial. Primeiro, pelo fato dos Estados Unidos articularem com os dois países, não como aconteceu no passado, né? Até isso acabou incomodando bastante os países europeus e a Ucrânia, que se sentiram excluídos da outra rodada de conversas que aconteceu no passado. Então, é uma sinalização importante, mas, porém, isso é preocupante pelo fato dos europeus ainda não estarem presentes, porque eles sentem que eles precisam fazer parte de qualquer solução que seja proposta. Ou seja, não é exatamente por ser uma sinalização importante de talvez um multilateralismo um pouquinho maior que necessariamente é um avanço muito positivo, né? Ainda tem muita coisa que poderia ser melhorada nesse processo. Muita coisa para acontecer. Quanto mais tempo demorar, mais o Vladimir Putin vai gostar, porque o que ele quer é justamente ganhar tempo. Ele não quer sair ali das graças do Donald Trump. Isso é muito importante a gente falar.
O Putin, ele tem quase que voltado ao cenário internacional, ao multilateralismo, a essas instituições, com o tapete vermelho estendido pelo Trump. Porque o Putin, nós sabemos, ele que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por conta daquela deportação ilegal de crianças ucranianas, ele virou praticamente um pária entre os países ocidentais, estava altamente sancionado, e o Trump chega na presidência chamando o Zelensky de ditador e convidando o Putin de volta a fazer parte do G7. Então, essa é uma sinalização bastante importante, principalmente se tratando de um líder autoritário que precisa dessa legitimidade que vem de fora para fazer propaganda interna. Esse é um ponto que o Donald Trump tem ajudado bastante o Putin. O Putin, ele quer que isso continue, então é por isso que ele vai dar sinais lentos de boa vontade. Então, se por um lado a gente viu ao longo das últimas semanas a Ucrânia, que também foi testada pelos Estados Unidos, depois daquela reunião que aconteceu entre o Marco Rubio, secretário de Estado, e o Mike Waltz, com uma delegação também ali que foi chefiada pelo Andriy Yermak, que era o chefe de gabinete do Zelensky. O que acontece depois dessa reunião? A Ucrânia concorda com um cessar-fogo completo de 30 dias. Aí depois dela vem o Marco Rubio e fala, agora a bola está com a Rússia. Vamos ver agora se dependendo do posicionamento da Rússia, a gente vai saber onde realmente está o problema. Aí tem essa ligação do Trump com o Putin, e o Putin aceita apenas um cessar-fogo parcial, levando em conta apenas a infraestrutura energética, e dizendo que para um cessar-fogo completo, a Ucrânia vai ter que fazer vai ter que seguir ali algumas exigências que são absurdas, que são quase como se a Ucrânia estivesse se rendendo à Rússia. Eu já vou voltar no ponto do cessar-fogo, mas você tocou em um negócio aí que eu acho muito importante, que é essa relação do Vladimir Putin com o Ocidente. E aparentemente há uma expectativa de que o Trump possa recolocar o Putin nesse cenário aqui ocidental, de conversas com líderes da Europa, e que interessa, no fim das contas, para todo mundo, né? A Rússia tem muitas coisas para oferecer para a Europa, principalmente quando a gente fala ali da matriz energética. A Europa tem também muitas coisas para oferecer para a Rússia, seja o fim das sanções, seja uma série de parcerias econômicas. Qual é a possibilidade que você vê hoje dessa retomada de relações da Rússia com o Ocidente? A Rússia com os Estados Unidos já está acontecendo. Sim. Então, o Trump está legitimando, de fato, essa invasão, não apenas quando ele fala com o Putin de igual para igual, quebrando todo um isolamento que foi construído ao longo de 3 anos pelo governo do Joe Biden, que transformou o Putin no pária. Mas na Europa, eu acho que isso continua e deve continuar. Isso porque tanto a inteligência da OTAN quanto de alguns países europeus, como a Dinamarca, tem apontado que a Rússia planeja, nos próximos 5 ou 6 anos, também invadir países europeus, como é o caso, por exemplo, da Polônia ou países bálticos. Então, a Europa, hoje, ela já olha para tudo isso de forma diferente. Ela olha, inclusive, para os Estados Unidos de forma diferente. Não existe mais uma confiança mútua incondicional que havia até então por parte dos europeus. Mas aí, Yuri, a gente entra numa questão, por exemplo, a inflação atinge vários países ao redor do mundo, não é um fenômeno que se restringe ao Brasil, que se restringe aos Estados Unidos, atinge muitos países europeus. Parte disso causado por uma crise energética de combustíveis, e que a guerra ali na Ucrânia está diretamente relacionada a esse assunto. A popularidade interna de líderes políticos, como, por exemplo, o caso do Macron, o caso do Olaf Scholz, que está deixando o poder agora lá na Alemanha, isso não pode acabar falando mais alto para trazer o Putin de volta a esse cenário? Eu acho bastante difícil, tá? Eu acho que ainda a segurança, ela acaba ficando em primeiro lugar, por mais que alguns países ou algumas lideranças políticas tenham que se mobilizar internamente para poder convencer a população porque que é importante aumentar os gastos em defesa. Isso tem acontecido em alguns países. Foi o caso da Estônia, por exemplo, que na última semana anunciou que vai investir 5% do PIB em segurança. A Itália, ela não alcançou esse valor ainda, investe ali 1,5%. Precisa aumentar, mas já existem outras movimentações dentro da Itália, né, da Giorgia Meloni, que tem boas relações com o Donald Trump, de querer compensar isso. E como que ela faz isso? Na semana passada, ela falou, por exemplo, de uma possibilidade que seria estender o 5º artigo da OTAN, né, que fala que um ataque contra um seria um ataque contra todos, já para a Ucrânia, sem fazer com que a Ucrânia entrasse, de fato, na OTAN.
A gente tem que lembrar de algo bastante importante também, que é um número que muitas vezes as pessoas não têm a consciência, que a Europa ela foi forçada a fazer toda uma reforma energética. Então, ainda é caro a energia, ela está ainda vulnerável a mudanças e ameaças. Tá, mas a Europa é muito mais importante para a Rússia, economicamente falando, do que ao contrário. Até muito mais do que os Estados Unidos. No caso, por exemplo, do Donald Trump decidir acabar com aquelas sanções contra a Rússia, e ele já tem... É uma possibilidade real que isso aconteça. Antes da invasão, apenas 5% de tudo que a Rússia exportava era para os Estados Unidos. Sim. Já o comércio entre União Europeia e Rússia é mais de 40%. Então a Europa tem sua relevância principalmente ali na questão econômica. Bom, muitos assuntos para a gente tratar, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de página, porque teve um líder daqui da América que foi visitar a Europa, falando em Europa nessa semana, e que deu o que falar por lá também. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, visitou líderes europeus nessa semana e aproveitou para alfinetar a relação do país com os Estados Unidos. Em uma coletiva lá em Paris, ele falou sobre o desejo de se aproximar do continente europeu, e a gente vai conferir isso agora. Nós devemos fortalecer nossos laços diplomáticos para enfrentar esse mundo cada vez mais instável e perigoso juntos. E devemos criar mais oportunidades para os nossos empreendedores. Quero garantir que a França e toda a Europa trabalhem entusiasmadamente com o Canadá, o mais europeu dos países não europeus. O Canadá sempre estará aqui para garantir a segurança da Europa e promover um comércio próspero. Nada dessa fala aí foi por acaso, né? Mark Carney está querendo jogar com o Donald Trump. E aí a gente separou aqui a nossa tela. Como lidar com Donald Trump? 2 exemplos diferentes, os 2 vindos da América do Norte. Claudia Sheinbaum, presidente do México, que tem adotado ali uma postura mais colaborativa, mais diplomática, de negociações, mais low profile, vamos dizer assim. E Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, recém-empossado, que já chegou querendo colocar, parece, os 2 pés no peito. Ele ainda está tentando calibrar a estratégia? Eu acho que a estratégia, ela tá meio clara já, ela só não foi completamente implementada. Muito importante a gente falar que essa visita que ele faz para a Europa agora manda uma sinalização muito importante, que é não apenas o fato de que ele está lá mostrando que o Canadá, como membro da OTAN, está presente, que está ainda defendendo alguns valores liberais, né, do liberalismo como um todo, que era até então os valores que norteavam e norteiam a União Europeia, mas ele está acenando para o público interno também. Isso porque ele se tornou primeiro-ministro por conta de uma crise que acontece com o Justin Trudeau, né, que estava altamente impopular. O Pierre Poilievre, que é como se fosse o Trump canadense ali, conservador, mais nacionalista, com discurso altamente populista, ele estava à frente dele nas pesquisas, né, na frente do Partido Liberal. E o que acontece depois que surge o Trump nesse contexto? Os canadenses levam uma chacoalhada, uma chacoalhada... Choque de realidade. Com tanta incerteza deles entenderem o perigo dos Estados Unidos, né? O que isso poderia representar para a economia canadense, com possibilidade de recessão. Então, eles passam, em grande parte, a se apegar a algo mais seguro, a alguém que tem uma experiência em lidar. Ele já foi presidente, diretor do Banco do Banco do Canadá, exatamente. Banco do Canadá, do Banco da Inglaterra também. Então, ele consegue passar ao mesmo tempo uma frieza, mas um pragmatismo, um conhecimento e uma segurança ao mesmo tempo. Até mesmo por isso que nas eleições que devem acontecer em abril no Canadá, hoje ele está até um pouco à frente do Partido Conservador. Então, isso eu acho que explica um pouco essa postura mais segura que o eleitorado canadense tem adotado. Ele confronta. Vale a gente falar isso, né? Não é que ele não está sendo nacionalista. Pelo contrário, a gente está observando até mesmo nas redes sociais vídeos de cafés de canadenses lá trocando o nome do café americano por canadiano. Então, os canadenses, eles estão adotando uma postura que seja Canadá
primeiro, só que é um Canadá primeiro, mas que seja descolado do America First do Donald Trump. Então, é um nacionalismo mais inteligente, eu diria, talvez um pouco mais pragmático. No México já, se eu puder descrever a Claudia Sheinbaum com uma palavra, e eu estava bastante preocupado quando ela venceu as eleições, tá? Sim. Porque ela herda ali um governo do AMLO, que era um populista, altamente centralizador, e ela não tem governado dessa maneira, não. Ela tem sido bastante pragmática, e a palavra que eu escolheria para descrever como ela tem lidado com o Trump seria inteligência emocional. Então são 2 palavras. 2 palavras. Então são 2 palavras. Mas aí, Urian, pra gente finalizar aqui, uma tem um estilo, outro tem outro. Cada um à sua medida tem funcionado, pelo menos até o momento. Eles estão conseguindo ali driblar todas as dificuldades que eles estão enfrentando nas últimas semanas. Mas tem um jeito certo para lidar ou vai ter que variar? Cada chefe de Estado tem que analisar bem a sua situação? Eu acho que tem que avaliar bem a sua situação. Não pode, por exemplo, vou usar aqui algo que aconteceu. O Gustavo Petro, da Colômbia, querer falar grosso com o Donald Trump. 25% de todas as exportações da Colômbia são para os Estados Unidos. Então, uma tarifa, como a gente viu o Trump ameaçando colocar 50% ou 100% de tarifas nos produtos colombianos, caso a Colômbia não aceitasse aqueles voos com os imigrantes, a Colômbia é um país que poderia ser quebrado por conta disso. Já países que têm um pouco mais de margem para manobra, acho que eles podem enfrentar o Trump com um pouco mais de coragem. E tem aqueles atores também que tentam apenas apelar para bajulação. E aí eu coloco nesse grupo talvez Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, né? Ele tem adotado esse discurso, apesar disso não se traduzir em ganhos muito concretos para a Hungria. A gente tem observado o Benjamin Netanyahu em Israel também, ele tem replicado um discurso bastante parecido com o Donald Trump, ele que está com uma situação doméstica bastante complicada. Sim. Ele está falando, inclusive, do Deep State agora, que está perseguindo ele, complô da mídia. Então, é um discurso bastante parecido para se mostrar ideologicamente próximo. Bom, Urian, muitas coisas pra gente tratar. Você tem também espaço aberto para voltar aqui no JP Internacional sempre que quiser. Muito obrigado pela sua participação, hein? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. A gente vai falar sobre o Benjamin Netanyahu agora, porque 2 meses após o início da trégua, o exército de Israel voltou a atacar em larga escala o território da faixa de Gaza. Bombardeios foram registrados em diversas cidades do enclave palestino. E o acordo de cessar-fogo, que mal havia começado, pode acabar caindo por terra. Quem conta pra gente é a Bruna Milan. A primeira etapa do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas terminou no dia 1º de março. As semanas que se seguiram foram marcadas por negociações para mais um período de trégua e a liberação de mais reféns. O Hamas tentava uma mudança para a segunda fase com uma série de acordos, entre eles a retirada total das tropas israelenses de Gaza, oferecendo a liberação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. Israel, por sua vez, tentou estender o acordo da primeira fase com mais reféns libertos, mas sem se comprometer a encerrar a guerra ou retirar as tropas. Diante dos impasses dentro das negociações, Israel declarou que bombardeou alvos do Hamas e lideranças do grupo terrorista. Sem fornecer muitos detalhes, o governo de Israel afirmou que a ofensiva foi feita de forma preventiva. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou que os ataques foram ordenados depois do Hamas recusar todas as propostas para uma segunda fase do cessar-fogo, o que, na visão israelense, parecia ser uma brecha para que o movimento voltasse a se armar e fizesse novos ataques. As dificuldades em encontrar um bom acordo têm motivos claros para ambos. Israel diz que a constante recusa em cumprir sua parte do acordo e devolver todos os reféns mantidos desde 7 de outubro de 2023 os deixava em uma situação de risco. Do outro lado, o Hamas tem argumentado que Israel viola repetidamente o cessar-fogo ao manter operações militares em Gaza, além de interromper as ações de ajuda humanitária prometidas à região, atribuindo também aos Estados Unidos a responsabilidade pelos bombardeios.
as relações e as negociações por uma continuação do cessar-fogo ficaram estremecidas. De acordo com o doutor em ciência política Günter Hudzit, é possível que a trégua volte a ser implementada, mas esse é um cenário cada vez mais distante. Desde o início, em que foi estabelecido que as negociações se dariam em 3 fases, e principalmente após a primeira, quando a maior parte dos reféns foi libertada, e que aí começariam negociações sobre o futuro de Gaza, já se sabia que teria uma dificuldade muito grande, porque o governo israelense não vai aceitar nunca o Hamas continuar no controle de Gaza. O efeito surpresa que Israel queria ao fazer novos ataques na faixa de Gaza de fato aconteceu. Uma decisão devastadora para os palestinos que há cerca de 2 meses haviam deixado as áreas de deslocamento na costa e retornaram às cidades atingidas. Os ataques noturnos foram justamente nesses locais. E o que era para atingir alvos específicos acabou matando cerca de 400 pessoas. Inclusive, muitas crianças estão entre os mortos. A nova onda de bombardeios matou também o vice-ministro do interior de Gaza, Mahmoud Abu Waftah, e pelo menos 3 outros políticos importantes. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou que a ofensiva não é um ataque de um dia só e que a operação militar na faixa de Gaza vai continuar. Aeronaves israelenses lançaram panfletos em bairros residenciais, ordenando que as pessoas deixassem as cidades de Beit Lahia e Beit Hanoun, no norte do distrito de Shejaiya, na cidade de Gaza, e das cidades na periferia de Khan Yunis, no sul. Os números não param de crescer. Um estrangeiro foi morto e outros 4 ficaram feridos em um ataque aéreo israelense no local da sede das Nações Unidas no centro da cidade de Gaza. Em um comunicado, o exército israelense negou ter atacado um complexo da ONU. O primeiro-ministro israelense diz querer acabar com Hamas, o que, segundo Günter Hudzit, pode ser bem mais difícil do que parece. Só que eliminar o Hamas militarmente é impossível, porque depois de 18 meses de guerra, a mais moderna e poderosa máquina de guerra do Oriente Médio não conseguiu eliminar todos os seus militantes, porque eles são parte da sociedade palestina. E vocês podem ter certeza, vários dos jovens que perderam pais, parentes, estão prontos para se alistar novamente no Hamas. Então, se esse for efetivamente o objetivo político do governo israelense, ele nunca vai ser alcançado e, portanto, paz ali vai ser praticamente impossível. A posição política de Netanyahu está cada dia mais fragilizada. O premier israelense tem tomado decisões que não agradam o povo, como fez essa semana ao demitir Ronen Bar, o chefe da Agência de Segurança Interna do Estado Judeu. A demissão gerou protestos em Israel. Parte da população, principalmente os parentes daqueles que ainda estão sendo feitos de reféns pelo movimento terrorista, dizem que o retorno do conflito no enclave palestino sacrificou aqueles que ainda estão vivos. Depois de 18 meses, com tantas mortes e tanta destruição, Günter Hudzit mostra um cenário não favorável ao fim dos conflitos. A perspectiva não é muito boa para a volta desses conflitos. Devem ser números altos novamente. E, gostando ou não, tem somente um grande ator no sistema internacional, na política internacional, que tem a capacidade de fazer o governo israelense moderar ou até parar, que é o governo americano. Com a volta de Trump ao poder e o apoio a Israel, a moderação dos Estados Unidos não acontece, muito pelo contrário. A liberação de novos armamentos que haviam sido suspensos pode ajudar a intensificar ainda mais os conflitos. Hora da gente conferir o que foi manchete no mundo durante a semana e o que vai ser destaque da semana que vem no Radar Internacional. Muita coisa aconteceu nessa semana e o nosso Radar Internacional não deixou escapar nada. Vamos direto, então, para o que foi destaque nos últimos dias? Pelo menos 59 pessoas morreram em um incêndio em uma boate em Kokani, uma cidade nos arredores da capital da Macedônia do Norte. O
caso, vocês se lembram, é muito parecido com o da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, há cerca de 10 anos. A casa operava de forma irregular e centenas de pessoas ficaram feridas. Muitas delas precisaram ser transferidas para hospitais em outros países da região, Grécia e Turquia principalmente. Um juiz cobrou explicações do governo Donald Trump pela deportação de imigrantes venezuelanos para El Salvador. O caso fez com que Trump pedisse o impeachment do juiz, o que já foi descartado pela Suprema Corte. Mas isso é só o começo de uma briga forte entre executivo e judiciário americanos, assunto possivelmente para o JP Internacional da próxima semana. Agora, vocês se lembram daquele acidente lá no Canadá, um avião que capotou na pista em Toronto? Pois é, as autoridades canadenses divulgaram o resultado preliminar do relatório do acidente com o Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines. Isso no mês passado. Segundo as investigações, o avião desceu rápido demais para o pouso. Mas o relatório final, que só deve sair lá para o fim do ano, é que vai trazer todos os detalhes e concluir exatamente o que aconteceu. Vamos virar a nossa página aqui no radar? Um cientista francês que viajava para Houston, nos Estados Unidos, foi detido na imigração por supostamente ter escrito mensagens contrárias a Donald Trump no seu próprio celular. A acusação foi feita pelo governo francês, mas a Casa Branca diz que esse cientista foi barrado de entrar em Houston por ter informações confidenciais sobre um laboratório americano no celular. Por enquanto, um campo ainda meio nebuloso aí no sentido das explicações sobre a detenção desse cientista. Agora a gente vai passar para a Argentina. O PIB do país fechou 2024 com mais uma retração, a segunda seguida. Dessa vez a queda foi de 1,7%, o que foi até melhor do que a expectativa do governo e do mercado. Já o desemprego terminou o ano em alta, fechando a 6,4%, 0,7% a mais do que no começo do final do ano passado, melhor dizendo, esse que foi o primeiro ano cheio do governo de Javier Milei. Voltando para os Estados Unidos, Donald Trump cumpriu com a promessa e assinou uma ordem executiva para fechar o Departamento de Educação. Mas essa história está longe de ter fim. A decisão precisa ser aprovada no Congresso e, ao que tudo indica, o presidente não tem os votos suficientes no Senado. Ele precisa de 60 votos a favor dessa ordem executiva. Agora a gente vai conferir o que vai ser destaque na semana que vem. Começando pela França. Um dos maiores nomes da história do cinema francês, Gérard Depardieu, vai a julgamento na próxima segunda-feira. O ator de 76 anos, conhecido mundialmente, é acusado de agressão sexual contra 2 mulheres em um set de gravação. Ele nega todas as acusações. Na Argentina, milhares de pessoas devem sair às ruas na comemoração do Dia da Memória. A data marca o aniversário do golpe que deu origem à ditadura militar no país entre 1976 e 1983, com milhares de mortos e desaparecidos, cujo até hoje não se sabe o paradeiro de nenhum deles. A principal central sindical do país, a CGT, disse que vai participar da passeata e manifestações são aguardadas principalmente contra o governo de Milei. Na Europa, líderes das principais companhias aéreas do continente devem se reunir em Bruxelas para discutir novas políticas para o mercado. O encontro deve reunir o CEO da Lufthansa, da Alemanha, da Ryanair e da IAG, a empresa que administra a British Airways e a Iberia, lá da Espanha. Resultado disso tudo, muito possivelmente novas políticas comerciais para equiparar o setor com empresas americanas e as chamadas low cost. E as passagens, que já estão caras, podem ficar ainda mais altas. E esse foi o Radar Internacional dessa semana. A gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.